Muito obrigado, galera. Chegamos a 50 curtidas, mais de 50 curtidas no primeiro vídeo. Sensacional. E por causa disso, estamos liberando a parte 2 aqui. Gabriel, obrigado novamente. Eu agradeço, pessoal. E vamos lá começar a parte 2 aí. Espero que vocês gostem. Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E o Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui meu primo. Seu primo? Por que ele não lembra que eu chamava ele de meu primo. Por quê? Gabriel Bruno. Ah, mas tem a ver ou não? Não, né? Não, é o nome. Não. É sobrenome? Bruno? Não, é nome. Não, no meu caso é o sobrenome. Ah, o dele é sobrenome. Meu nome. Eu descobri com 10 anos que era nome também. Eu achava que era sobrenome também. Não sabia que era. Obrigado, Gabriel. Obrigado aí por aceitar o convite. Vamos bater um papão aí. Eu que agradeço. Um prazer aí participar com vocês aqui. Valeu, Gabriel. E antes de começar aqui esse super bate-papo, puta saudade do Gabriel, cara. Trabalhamos junto lá na Suíça. Era divertido pra caramba trocar figurinha. Vamos aos nossos patrocinadores. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com a Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motorista e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de 24 horas. Buoni Tech, equipamentos de rastreamento e isca de cargas. Be Safe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, solução para gerenciamento de frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado mitigando os riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu, siga o Buoni nas redes aí. Valeu. Boa. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de riscos e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda. E finalizando aqui, deixando mais uma dica de literatura. Esse livro que foi lançado esse ano, né? Já no final do ano passado, quer dizer. Seguro de Propriedades de Walter Polido, editora Roncarate. Aí, pessoal, acessem o site lá da editora Roncarate para ter acesso a esse livro, esse e outros livros lá. Walter Polido, que esteve aqui conosco também, foi um super bate-papo, né, Rafa? Boa, foi mesmo. Caramba, né? Depois assistam lá. É isso aí. E, galera, antes da gente começar esse super bate-papo aqui, recadinhos iniciais aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like nos nossos vídeos, principalmente se inscrever, compartilhar com os amiguinhos, tocar no sininho para receber as notificações. E é isso aí, cara. E que mais sobre... E quiser patrocinar a gente, patrocínio@insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer ajudar, tem aí o valeu e o botãozinho aí de valeu e o de superchat. Quem que quiser e puder contribuir, a gente agradece. Fechou? É isso aí. Era aí que eu ia te perguntar, por que você acha que isso acontece? Porque, em geral, quando você ouve falar de agro, as notícias, etc., o agro, né? é isso que eu ia falar, é meio que o vilão da história, tendo 25%, eu acho, que do nosso PIB, enfim. Cara... Assim, eu vou até pegar minha colinha aqui. Fala aí. Gosto de colinhas. Não, porque assim, acho que isso é importante. Foi bom você ter trazido esse tema. Porque, de fato, eu não consigo entender o porquê que a gente leva uma fama tão errada com os dados que nós vamos passar aqui. Então, assim, o Brasil, ele tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 850 milhões de hectares. Para quem não conhece, um hectare, grosso modo, um campo de futebol. O Brasil tem o equivalente a 850 milhões. Só para título de comparação, tá? A China tem 9,6 milhões de quilômetros quadrados, um pouco maior que o Brasil. Os Estados Unidos tem 9,8 milhões de quilômetros quadrados, a gente é 8,5, né? E a Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados, é quase o dobro do Brasil. Só que tem Sibéria lá. Não dá pra... Mas, tá. No Brasil, desses 850 milhões de hectares, é a pergunta que eu sempre faço: quanto que vocês acham que a agricultura, plantio de soja, milho, tudo mais, quanto que a agricultura ocupa? Hoje nós temos aqui, com a agricultura, 7,6% do território nacional.
São 64, 65 milhões de hectares. É muito pouco. Eu acho Muito que pouco. É bem mais. Óbvio, se você juntar, tem outras partes, né? Você tem pastagem, floresta plantada. Floresta plantada, você vê de vez em quando as pessoas fazendo barulho. Aí, pinos, eucalipto, deserto verde, aqui não sei o quê. Representa quanto? 1% do território nacional. Tem 10 milhões de hectares. E é uma baboseira que falam sobre floresta plantada, porque, 1 hectare plantado de eucalipto, ele evita o desmatamento, ele evita... Você precisa de madeira para fazer... Gera crédito de carbono, né? Eu sou muito suspeito para falar da indústria de papel e celulose. Sou casado com um engenheiro florestal, meu sogro é engenheiro florestal, trabalhei em empresa de papel e celulose, sou apaixonado pelo setor, porque é um setor que eu acho que faz muito pelo ambiente. Ele é autossustentável, não é? Não é? Você impressionante planta e colhe, depois faz, depois planta de novo, não é? Eu vejo papel, o pessoal falar, pense 2 vezes antes de imprimir para salvar o meio ambiente, para não derrubar a árvore. Quanta groselha que estão falando. Aquela árvore foi feita para isso, para fazer Foi papel. para isso. Então assim, enfim... Não tá pegando não o pau-brasil de outro... É plantado para aquilo. E para cada árvore que eles plantaram, você precisa ver o tanto que eles preservam, né? Mas enfim... O desflorestamento, aquela madeira, ele vai para outras coisas. Tipo móvel, outras coisas, é isso? Tá. O valor que tem uma madeira daquela lá, no mercado europeu, é altíssimo, né? Uhum. Não é disso que a gente tá falando. Não é de papel. Não. O papel e celulose, para começar, ele não pode ser plantado numa região muito longe. Porque o custo de você... O maior custo na produção de eucalipto... O maior não. Você tem... Na hora que você produz um eucalipto e você vai entregar ele na fábrica, você tem que entregar em algum posto, ou fábrica, você divide o custo em 3, tá? 1/3 é o custo de produção, o outro terço é o custo de transporte e o outro terço foi o custo do corte. O corte, da operação em si, ela é uma operação cara. Então, o transporte, ele inviabiliza. Se você estiver muito longe do centro do consumidor, ele inviabiliza. Então, ninguém vai plantar, derrubar uma árvore na Amazônia para querer consumir em São Paulo. E para que consome em São Paulo? Forno a lenha para pizzaria, um dos maiores consumos que tem de eucalipto. Você precisa para isso, para aquilo. A produção desse eucalipto tem que ser local, tem que ser aqui próximo, colado aqui às fábricas, colado. Você vê muitas, né, nas estradas. Interior, Tem que ser, não pode ser muito longe, porque não pode andar muito, porque é muito caro. Então, enfim, mas voltando pro tema do ambiente, tá bom. O Brasil, dos 850 milhões de hectares, né, a agricultura ocupa 64 milhões apenas, dá 7,6% da agricultura. Agora vamos colocar junto pastagem, floresta plantada e tudo mais. Você tem aí 22% mais ou menos do território nacional ocupado com essas atividades. Só que quando você pega o CAR é o Cadastro Ambiental Rural, foi desenvolvido pelo governo, tá? Depois a gente fala sobre isso, uma coisa também revolucionária, mas quando você consegue analisar todas as propriedades rurais que tem é como se fosse o georreferenciamento, o loteamento, vamos falar, é a identificação de cada propriedade, tá? Você tem que fazer essa identificação georreferenciada. Então, quando você pega todos esses CARs que já foram cadastrados no governo, tem 95% das propriedades já tem isso aí, ele mostra que os produtores rurais detêm 63% do território nacional. Você fala, mas peraí, a conta não está fechando. Você fala que 63% está na mão do produtor e a agricultura, a atividade aqui só 22%. De onde que está essa diferença? São áreas dos produtores rurais que ele está preservando. Então, assim, para a gente não se perder um pouco nos números, tá? O Brasil tem, desses 850 milhões de hectares, 23% dessas áreas são áreas protegidas legalmente. Aqui, áreas indígenas, tá? Que representam 14% mais ou menos, e 10% são áreas da União, dos estados, mas dá 23% são áreas protegidas. Aí não pode fazer nada. Essas áreas, esquece, são intocadas. Tá? 23%, a soma das duas. Áreas militares, terra devoluta, que não sei o que, tal, mas outros 10%. Os produtores rurais, só eles, que são 60%, detêm 60% do país aí, 63%, 33%, ou metade do que eles têm, eles não utilizam para plantar. Eles preservam. Então, 33% é mais do que a soma de área indígena e área da União. Então, o produtor rural, ele praticamente preserva 3 vezes o que tem de área indígena. Ele preserva. Então, se você tem uma propriedade, imagina isso, você tem uma propriedade, tem um terreno aqui, só que você não pode construir em todo ele. Uma parte dele você tem que deixar para preservar. Tipo, é meu, mas eu não posso fazer nada na... Sim. Isso vai variar de estado para estado. Então, o produtor rural brasileiro é o maior conservador de matas e florestas do mundo. Não estou falando do Brasil, não. O Brasil disparado, mas no mundo. Ninguém protege tanta mata nativa quanto o produtor rural. Agora, a gente precisa
colocar esses números para a cidade, para mostrar isso. Porque senão já fica vendo uma motosserra, Amazônia e produtor rural. Não, sabe, é uma combinação que não tem nada a ver. Bota na mesma conversa, né? E... Óbvio que deve existir os maus, sem né? dúvida. Deve ter aqueles caras, como que é, garimpo ilegal ali, que, pô, né? Não, eu digo, isso ali, com certeza existe, mesmo na mas... agricultura. que você destrói ali, né? Mesmo na agricultura, né? Tem uma minoria. Só que, então, essa imagem acaba afetando o todo, né? Que não é fair, e vou te falar, né? o cerco tá se fechando demais, assim, para quem foge da linha, para quem desmata, para quem... Então, hoje você não contrata um crédito rural ou um seguro agrícola se você tiver numa área embargada. Se você tiver uma área com problema com o IBAMA. Isso é checado na hora da entrada, com sensoramento remoto. É processo da seguradora fazer isso na hora que entra ali, pô... Faz o cheque. Área indígena... A gente chega, vem área indígena para fazer e tal. Não aceita. Tem que ter isso. Então, assim, o produtor rural hoje que vai fazer o mal feito, ele vai ter um trabalho triplicado para conseguir escoar essa produção dele. Porque ele plantou uma soja, ele não consegue vender essa soja para uma trading. Que vai checar isso também. Porque eles têm lá um protocolo de selo de soja verde que não pode... Então, assim, rastrear assim, isso é uma imposição do mercado, a Europa fica em cima. Eu acho que muito bom que fique em cima, e acho que faz parte, a gente... Temos que seguir mesmo as regras de mercado para... Agora, nós não podemos aceitar ataques gratuitos ou ataques comerciais travestidos de ambientais. Então, a hora que você começa a ver, de repente, uma Europa, uma França querer questionar a tua produção e ela começar a subsidiar a produção de soja, você fala, pô, peraí, tem uma coisa muito errada aqui. A hora que você vê nos Estados Unidos que 75%... Ela mete o pau, mas te dá dinheiro pra produzir. Não. Ela tá dando dinheiro pros caras lá. Ela tá querendo produzir pro cara lá. Entendi. Francês. Pra ser o teu concorrente, né? Você Tomar teu mercado, é isso? Você é ruim, mas compra comigo. Entendi. Não, assim, uma coisa maluca que eles estão fazendo, assim, questionando essa questão. O Brasil, disparado, é o líder ambiental no mundo. Eu não tô falando que nós somos perfeitos. A gente tem muitos problemas e temos que resolver. Agora, aceitar esses ataques, que são muitas vezes ataques comerciais, eles querem fazer barreiras à produção agrícola brasileira, porque não tem interesse que o Brasil se desenvolva em termos econômicos, em termos... enfim, não é só do Brasil, não é que ele quer ferrar o Brasil, ele quer proteger o produtor dele. Então, a questão de subsídios na Europa é pesadíssima. Né? Não vou nem entrar no mérito de Noruega, Suíça, esses países aí que o tanto que eles subsidiam, isso dá problema lá dentro do país deles mesmo. Eles ficam questionando, tem que dar todo esse dinheiro para o produtor rural, porque eles não têm eficiência de produção. Agora, a distorção que isso causa... os países, eles estão se especializando, né? O capitalismo foi levando isso. Você vai se especializar naquilo que você faz bem e você vai fazer as trocas. Então, se eu não sei fazer semicondutores, eu compro semicondutor, mas se eu sou bom na agricultura, eu vendo. De repente, um país que começa a subsidiar a agricultura lá, começa a impactar o preço, abaixar o preço da minha commodity. Isso vai impactar a minha produção. Isso inviabiliza, no longo prazo, a humanidade. A economia, alimentos, tudo, a crise alimentar. Então, assim, a gente precisa ser muito enfático ao defender as coisas que o Brasil está fazendo certo. O que estiver fazendo errado, eventualmente tiver problema, temos que apontar e punir. Agora, para não pagar nem o pato. Agora não pagar o pato, mas não podemos levar a culpa assim 100%, de forma alguma. Numa minoria não pode ser o retrato do todo, né? Não dá. Porque se a gente for querer pegar a minoria de qualquer coisa, a gente sempre vai pegar problemas. Então, enfim. E deixa eu te perguntar, Gabriel. Que nem você falou, né? Existem os maus e esses maus não conseguem seguro, não conseguem financiamento, etc. As ferramentas hoje, elas são viáveis, são acessíveis para você consultar isso? São boas, são atualizadas? Como é que funciona? São fantásticas. Eu brinco que 5 anos atrás eu fazia uma subscrição. Se eu, há 5 anos atrás, visse o que a gente estava fazendo hoje, eu não acreditaria. Ontem. Quando a gente trabalhava junto, provavelmente, sei lá. Isso. Eu já achava que já tinha um bom nível de tecnologia. Hoje, o nível de tecnologia aumentou demais. Então, assim, estamos falando de imagem de satélite. Tem disponível gratuitamente para resoluções assim de 10 metros, 10 por 10 metros, 20 por 20 metros, qualquer parte do mundo. Você tem isso gratuito, cara. Você consegue acessar, não precisa comprar isso de ninguém, é gratuito. Óbvio, tem as barreiras para acessar. Qual é a barreira? Conhecimento. Você tem que ter gente boa, você tem que ter gente que conheça, que faça programação, que entra nos... A gente tem. No Brasil, a gente tem, assim, estala os dedos, eu consigo uma série de gente para fazer isso aqui facinho. Porque nós temos muita gente boa. Você vai no INPE ali, você pega aqueles caras saindo do censuramento remoto de mestrado ali, com o professor Ieda lá, tal. Pô, só fera, só nego fera. Então, assim,
temos gente para acessar essas informações. A tecnologia evoluiu muito, gratuito. Óbvio que você tem que casar isso com o seu negócio e tirar o proveito disso. Eu gosto de fazer uma comparação. Eu lembro, eu sempre fui meio metido a inovadorzinho assim e tal. Em 2005, 2004, acho que eu fui o primeiro a comprar um flash drive, né, um pendrive, lá na minha república ainda. Eu era estudante de graduação. Eu fui lá e comprei. Eu usava disquete, aquelas coisas. Eu fui lá e comprei um pendrive. Eu paguei R$125 num pendrive de... Hoje em dia os caras dão de brinde na rua, né? Isso. E era um pendrive de 128 megas. Eu lembro que na época eu fiz a seguinte, falei, pô, é R$1 por mega. E aí eu fiz uma conta, falei, cara, mas um disquete e tal, custava, era 1.4 mega um disquete, custava R$3. Eu falei, tá bem mais barato que um disquete, achei legal tal. R$1 por mega. Tá. Em 2015, 16, sei lá, passado aí 10 anos, eu comprei um HD externo que tinha 1 terabyte. 1 terabyte, então, ela é 1 milhão, né? Não. 1 milhão de megas. Se eu fosse manter a mesma proporção de preço, eu teria que ter pago R$1 milhão nesse... Exato. Eu paguei 50, 100 reais, 100, uma coisa assim. Paguei menos do que aquele... Né? Cara, é isso que a tecnologia fez em tudo, em todos os ramos, né? Então, para a agricultura, voltando à sua pergunta, a gente tem essas mesmas evoluções aqui acontecendo nos últimos 5, 10 anos. A Google foi fantástica, ela soltou uma plataforma chamada Google Earth Engine, que te permite acessar todas essas informações. Antes era meio difícil, cada provedor de dados tinha uma forma de acessar, a NASA tinha um jeito, o outro tinha um outro. Então, a Google juntou todo mundo ali e fala, cara, entra aqui e pega aqui. Então a gente consegue hoje as informações. Hoje isso não é o diferencial. Assim, o difícil é você saber o que fazer com essas informações. E aí passa por você ter gente muito boa, gente treinada, gente que vai conciliar essa tecnologia com a agricultura. Porque tem muita gente que entende tecnologia, mas não entende nada de agricultura. E o contrário. E aí esses caras têm que se conversar. Então essa é a nossa maior dificuldade. Você conseguir pegar uma pessoa que entenda da agricultura, entenda dos problemas e tenha acesso a essas tecnologias e casar uma coisa com a outra e implementar isso numa solução para o segurado ter uma pólice de seguro com uma melhor cobertura. Caraca. Gabriel, deixa eu te perguntar, só voltando um pouco atrás na questão das plantações, assim, até para nossa área, assim, no mercado de seguros. Existe algum tipo de gerenciamento de risco para ter menos perda com uma chuva além do, sei lá, do normal, por exemplo? Sei lá, de repente... É o que você falou, 3 dias, talvez, 1 dia dá pra ver, mas sei lá, de repente em 3 horas constrói uma barricada com uma mão de plástico ali, não existe isso? Não, aí não dá. Assim, o que a gente faz um acompanhamento da carteira, um monitoramento, para até você se programar em termos de pessoal. Então, por exemplo, você começou a ver que uma região está sofrendo com muita seca, você começa a alocar peritos, você começa a deixar de prontidão os inspetores de campo para poder vistoriar caso tenha sinistro de fato. Então você se previne caso tenha mesmo, realize a abertura de sinistro, você consiga atender rápido. Agora, para evitar o dano, a gente não tem o que fazer. A agricultura é céu aberto, você tem que rezar mesmo para São Pedro. Uma vez vendida a pólice e plantada, você tem que estar correndo risco. Aí eles não conseguem monitorar. E existem outros riscos também cobertos? Por exemplo, sei lá, uma praga nova, não sei se isso existe, mas sei lá, deu uma praga que estragou toda aquela plantação ali, não vai... de planta. Tipo, né? Ele normalmente é um risco excluído em qualquer contrato, na maior parte dos contratos. Assim, pragas de doenças inexistentes, né, que chegar tal e afeta, não cobre. Então, o seguro agrícola cobre eventos climáticos. Tá. Agora, um bom ponto que você perguntou. Por exemplo, 2 anos atrás, 3 anos, a gente teve aí uma nuvem, né? Eu sempre aprendi na escola que falava nuvem de gafanhoto é redundante, mas eu não consigo falar só nuvem, né? Uma nuvem de gafanhoto. Tava vindo e na minha visão, o seguro agrícola deveria cobrir esse tipo de dano, porque é um risco. Caracteriza o seguro incerto, não tem controle, não tem previsibilidade nenhuma. Tal. Diferente de uma ferrugem da soja, que é uma doença muito comum na soja. Ela é uma doença que você sabe que já está presente, ela vai ocorrer se você tem métodos de controle preventivos já conhecidos, e se você não aplicar, ela vai atacar com uma maior severidade. Aí eu não vejo sentido o seguro cobrir esse tipo de perda. Agora, o gafanhoto, ele vem, ataca, o produtor não tem o que fazer. Ele não tem como controlar. Nem ele vai aplicar mais ou menos inseticida, aquilo vai controlar. Não tem. Então, eu acho nenhuma pólice
cobre. Eu não conheço nenhuma seguradora que cobre. A minha, inclusive, também a gente não cobre. Isso não é um risco coberto, mas é algo que hoje está numa zona cinzenta. E afetou muito aquela... Não, é mais barulho do que, de fato... Não teve, assim, pelo menos nas nossas apólices, na época, eu não lembro de ter tido nenhum caso. Mas aquilo, ninguém gritando. Aí da mídia, né? E começa a vir e começa a falar. É porque dá view, dá essas coisas. Porra, essa questão que é bizarro é aquilo lá, assim, pelo amor de Deus, cara. Até um ponto que eu tá tenho, de assim... moto ali, ó. Essa questão climática, né? Que a gente fala muito da mudança climática, não sei o que e tal. Eu também me pergunto o quanto da nossa percepção de mudança climática tem a ver também com a nossa maior comunicação. Por exemplo, 20 anos atrás, se você tivesse um problema de abortamento de vagem na soja, por qualquer razão, lá no interior do Paraná, ninguém ia ficar sabendo daquilo. Talvez ele, o dono da fazenda e tal. Hoje, um agrônomo visita aquela propriedade, tem um abortamento, ele bate umas fotos. E aquilo é impressionante, ele já joga num grupo de WhatsApp, aquilo vai se proliferando. E aí você pega aquilo e fala, olha só, soja sendo abortada por causa de falta de luminosidade. E as pessoas que recebem isso aqui na Faria Lima têm uma noção de que acham que aquilo lá é o estado inteiro. Isso já começa um pânico exacerbado. Então, tudo que acontece hoje é exaltado de uma maneira muito mais rápida, pro bom ou pro ruim. Chuva de granizo, vira e mexe, todo começo de safra vai ter uma chuva de granizo no Goiás, começa a circular em grupo de WhatsApp, você acha que o Goiás inteiro tá sofrendo com aquilo. Eu acho que o gafanhoto foi mais ou menos aquilo também, você tinha muita publicidade em cima, muito acontecendo, mas o impacto, de fato, depois daquilo é menor, não foi tão significativo. Eu não lembro de ter nenhum problema em apólice que veio por causa do gafanhoto, né? Mas enfim, acaba a gente tendo uma percepção de risco aumentada por causa da comunicação. Gabriel, você até comentou um pouquinho lá das diferenças de seguro, né? Pro pequeno e pro grande produtor e tal. E aí uma das perguntas que eu fiz pro Jairo, que é uma coisa que eu sempre que eu assisto lá o Globo Rural ou alguma coisa voltada pro segmento que fale enfim, de seguro, é o produtor falando assim, eu compro seguro, mas quando eu preciso eu não uso. O que você acha que gera esse sentimento neles, assim? O Jairo explicou um pouquinho a visão do segurado. E na sua visão de seguradora? Eu acho que tem ainda muita venda mal feita. Muita falha de posicionamento de produto, né? Então, não dá para eu falar especificamente caso A ou B, mas o que a gente vê muitas vezes é uma venda de um produto que não necessariamente está adequado para a necessidade desse produtor. Vou dar alguns exemplos, assim. E aí isso passa por a maturidade do mercado. As seguradoras evoluírem a comunicação, os corretores ficarem cada vez melhores também nessa venda. Como que foi feita essa venda? Se foi feita por meio de um corretor ou foi uma outra forma? Se o produtor optou pelo seguro ou se já veio embutido no financiamento dele, ele nem teve ciência. Acho que isso tudo pode influenciar. Mas a gente, assim... produto... A gente estava falando do paramétrico agora. Uhum. Pô, é bom ou ruim? Eu acho que ele pode ser maravilhoso, se bem empregado. Né? Naquelas situações, aquelas ressalvas, o risco de base, a modelagem tem que ser muito bem feita. Acho que é uma situação muito específica. Você pega um outro demanda que o mercado muitas vezes fala, inclusive acho que o Jairo comentou alguma coisa, sobre o produto por faixa. Então, o que é esse produto por faixa? Imagina um seguro que ele cobre 40 sacas. Tá bom. Hoje, o seguro tradicional, ele vai cobrir do 40 até o chão, até zero. Se o produtor produziu 10 sacas, eu vou pagar a diferença, vou pagar 30 sacas. Entendi. Produziu 0, eu vou pagar as 40. Tá bom. Aí ele fala, não, então, é que eu queria, ao invés de... Eu nunca vou produzir 0. O produtor sempre fala aí na hora, eu nunca produzi 0. O pior ano que eu tive aqui na minha história, eu produzi 30 sacos. Que eu produzo 80, né? Tá bom. Então, ele quer um seguro que vá do 40 até o 30. Uma faixa. Paga as 10 ali. Ou 10. Se ele produzir abaixo de 30, tá travado naquelas 10 sacas. Então ele produziu 0. É como se fosse uma franquia o resto, né? É como se fosse uma franquia. Então, assim, aí o pessoal fala, pô, por que não oferece o faixa e tal? Esse produto por faixa, ele pode ser muito bom para um grande produtor que, de fato, não vai produzir 0. Um cara de 10 mil hectares, 5 mil hectares. Um produtor de 200 hectares, 300. Nós tivemos, no ano passado, produtores produzindo 0. Imagina você vende para um produtor de 30, 50, 100 hectares e ele produz 0, aí você vai pagar a indenização para ele. Você fala, mas você contratou uma faixa só. Você não contratou a cobertura toda, só vai receber 10 sacas, não as 40. Ele vai falar isso. O produto não atende, quando eu preciso ele não cobre e tal. Então, falha na comunicação. O produto por faixa... Da venda também, da venda. As pessoas têm uma falsa ideia de que a faixa vai deixar o produto mais barato. Mas quem tem um pouco de noção atuarial é frequência e severidade. Se você ainda está na zona de alta frequência, não vai reduzir muito o preço. E tem gente que pensa pior ainda, porque é uma faixa, em vez de ficar no 40, põe agora no 50. Quer dizer, cara, a frequência vai disparar muito mais. Então, assim, esse tipo de posicionamento, ainda, infelizmente, nós temos no setor a venda mal feita, o produtor com pouco acesso à informação.
e acaba tendo um mau entendimento de como funciona o produto. Entendi. Agora, e voltando ao mesmo caso do ambiental lá, que a gente às vezes pega um outro caso e exacerba, né? Fala, o brasileiro desmata, não sei o que e tal. Eu acho que acontece coisa parecida com o seguro agrícola. Porque para cada um que eu ouço falar que o seguro não me protegeu, eu tenho outros 500, 1.000, 2.000 produtores que fizeram o seguro comigo, receberam a indenização, estão extremamente satisfeitos que receberam o pagamento na época certa, tudo correto, e aquilo salvou a lavoura dele literalmente, salvou a vida dele, a família dele e tal. Só que esse cara não vai na mídia falar, olha como eu tô grato à seguradora. Se fizer isso, ninguém nem vai publicar também. Porque não dá notícia isso, né? Agora, falar que o produto foi... Aí isso vende. Ruim, então, acho também, de novo, não é que não tenha problemas, pode ser que tenha. Sim. Mas eu acho que tem aí uma... Ele até comentou de um caso também, que o pessoal vendeu o seguro, eu não sei se é esse por faixa, ou se por sacas, e aí depois quis pagar por custeio, vendeu o produto. Isso foi uma coisa mercado ou foi uma coisa isolada? Eu acredito que tenha sido uma coisa bem isolada, tá? Não aconteceu isso comigo. A minha seguradora, a gente não teve essa abordagem. Existem dois produtos, de fato, o custeio e o multirrisco. O custeio, ele vai pagar a sua indenização com base no que foi, de fato, empregado como custo, né? Ele tem que comprovar com as notas fiscais os custos que ele teve com a lavoura para, então, compor o LMI daquela apólice. A gente não trabalha com essa forma, a gente trabalha com multirrisco. Eu dou lá uma garantia, uma produtividade garantida. Se o produtor produzir abaixo daquela garantia, eu pago a indenização, obviamente, dentro de um risco coberto. Eu não vou olhar a nota fiscal para definir o LMI. E a gente pede nota fiscal, muitas vezes, para comprovar. Quero ver se você comprou... Né? Não, se você comprou a semente certificada. Entendi. Isso eu faço. Isso era uma boa pergunta, mas continue aí. Porque a gente o gancho, o papel do seguro não é só... fazer a transferência do risco, mas eu acho que é também trabalhar como um indutor de tecnologia. Então, assim, um produtor que usa uma semente certificada, essa semente é mais cara, a semente tem um custo e tal, ela vai ter um potencial melhor. Um semente salva, que a gente chama, semente de um ano para o outro, ele salvou, ele armazenou aquilo ali, tem um potencial de germinação diferente, menor do que aquilo. Eu não aceito, eu quero uma semente. Então, eu peço a nota fiscal porque eu quero... Cara, você comprou mesmo? Você colocou adubo mesmo? Você comprou isso? Eu peço. Mas não para definir o valor de que eu vou pagar a indenização. É só para falar. Garantir que ele cumpriu com o obrigatório, combinado. Mas eu vou pagar aquilo que está combinado. Eu acho que a grande diferença, o produto custeio, não quero falar mal aqui do produto custeio, não. Eu só acho o seguinte, como que foi vendido? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Na hora da venda, foi explicado que seria pago com base nas notas fiscais? Se foi explicado, o que é combinado não sai caro. Entendi. A grande dúvida que eu tenho é se no momento da venda foi colocado dessa forma. E como que foi cobrado o prêmio de seguro também? O prêmio de seguro foi com base no custeio ou foi com base no informação? Então, acho que é isso que tem que ver na hora, de novo, cai na comunicação, né? Entendi. Nesse posicionamento. E você acha que a venda, a gente tem corretores especialistas no agro? Geralmente quem trabalha no agro são os maiores? Como é que funciona? Desenvolveu bastante, tem corretores muito bons hoje. Acho que o Jairo respondeu uma coisa assim, muito parecida com o que eu penso. Sul do Brasil... Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul até, você tem muitos bons corretores. Você vai subindo, você vai rareando ali. Mato Piba, vocês falaram exemplo de balsas, né? Falaram bastante de balsas. Cara, a gente não tem. Até quem estiver ouvindo, procura a gente, porque assim, pouquíssimos corretores nessas regiões, que são regiões pujantes, que estão crescendo, desenvolvendo. Existe uma série de desafios lá. O produtor muitas vezes reclama dos termos que as seguradoras oferecem para o produtor lá. E tem um descasamento, assim, eu acho que tem uma falta de conhecimento da seguradora aí no aspecto agronômico mesmo. A gente às vezes fica preso a um conceito, aqui nessa região produz só 50 sacos. E o cara está produzindo 70, 80. Então, assim, você tem que ter ferramentas para mensurar essa produtividade. Se esse produtor é tão acima da média, você consegue pegar isso, você consegue mensurar, você consegue analisar. E hoje dá para fazer. Você consegue fazer uma análise de solo, você consegue ver uma análise de satélite. Você tem uma série de ferramentas que dá para te dar a confiança de que aquele produtor de fato produz. Não cravar os 75, 80, mas que ele produz acima da média da região. Não vamos pagar os 40, mas também não vamos deixar ele sem seguro, digamos assim. Exato. Então, acho que tem um meia-culpa do setor aí que precisa ter mais apetite a novas regiões. Para desenvolver, e com isso acho que os corretores também vão se desenvolver nessas regiões. E você como seguradora, Gabriel, você estaria disposto a olhar esse tipo de coisa, modelar produtos, eu não sei se é produto ou se é apólice diferente para cada tipo de... A gente está sempre disposto. A ideia... O seguro agrícola, quando eu comecei, a gente era vendido como uma forma massificada. Isso aqui é massificado, isso aqui você resolve com uma carteira. É atuarial. Você vende um monte e aí na carteira se resolve. Eu não acredito nisso. Eu acredito risco a risco. Eu acredito produtor a produtor.
Cada produtor é diferente, cada um tem a sua história. E até por isso acho que tem que ser uma cotação personalizada, individual para cada produtor. Isso tem que ter tecnologia para fazer isso, para você fazer em escala. Então a gente entende que se você, fazendo o paralelo com o seguro de automóvel, você não faz um seguro de uma Ferrari e o seguro de um Gol na mesma carteira. Normalmente são carteiras, às vezes seguradoras distintas, né? Seguradora que não pega um carro especializado e tal. No agro, é comum você ter dentro do mesmo contrato uma apólice de 100 mil reais e uma apólice de 3 milhões, 4 milhões. Comum, isso é corriqueiro. Agora, a precificação foi feita da mesma forma? A análise foi feita da mesma forma? Não deveria, né? Porque uma área de 4 milhões de reais é uma coisa, uma área de 100 mil reais é outra. Então você teria que dar condições diferentes. O mercado, por muito tempo, ficou trabalhando com condições iguais. Não dá. E aí não dá. Era meio que padrão? O risco, o Brasil custa tanto... Não Brasil, mas regional ou municipal. Não bom. todo mundo naquele município, dentro daquele município, vai ser esse mesmo preço. Normalmente o corretor que vende na ponta, ele já, nessa época principalmente, ele já sabia, a seguradora X, ela cobra isso, eu já vou com o preço, já aponto o cara assina e pum. Era engraçado, uma coisa que estava acontecendo muito, o mercado foi se desenvolvendo e aí a dinâmica foi acontecendo foi o seguinte, os corretores começaram a pegar um poder, não um poder, mas assim, uma parte do processo que eu acho que deveria ficar com a seguradora, e isso foi um pouco ruim pro setor, que é a parte da cotação. Então, o corretor pegava as condições de uma seguradora, já que são padrão, então bom, me dá a sua tabela planilha. de preço, né? Dá a sua tabela aqui, dá a sua tabela, ele pegava 2, 3 tabelas, ele visitava o cliente, ele via lá, ele via qual que a tabela estava melhor e ele vendia. Então, quem vendeu nem sabe por que vendeu, porque ganhou, e quem perdeu nem sabia que estava concorrendo. Ele não sabe que a condição dele estava boa, estava ruim e tudo mais. Então, eu acho que as seguradoras precisam trazer esse processo de cotação para dentro de casa para entender, olha, primeiro... Ainda acontece isso, Gabriel? Acontece. Tá. Muito. A seguradora trazer para dentro de casa, o corretor tem que ser aquele cara que conhece as seguradoras e posiciona o cliente de acordo com a necessidade para aquelas seguradoras que mais o produto tiver mais aderente e tudo mais. E cada seguradora vai dar o seu preço, de acordo com o seu apetite de risco naquele momento para aquele lugar. Com isso, você que deu a cotação e perdeu, você tem a informação que você perdeu. Pô, eu sei que aquela condição não está aderente para esse produtor, você consegue corrigir e tal. Até pouco tempo atrás, eu acho que até hoje ainda acontece em algumas casas, a seguradora está completamente às escuras com relação a isso. Ela só tem informação de que ela não vendeu naquele lugar. Entendi. Então, eu acho isso ruim para você. Você não alimenta o sistema, não retroalimenta o sistema e você não melhora, não evolui. A forma como o setor deveria caminhar, na minha visão, é cada vez mais para uma oferta personalizada, individualizada, em tempo real, levando em consideração os atributos de cada produtor e que todo mundo consiga disputar num ambiente transparente. Né? Que as escolhas sejam feitas pelos melhores produtos e condições, não que tenha outras motivações na escolha. Ô Gabriel, desculpa você. Vai lá. O agro ele alimenta muitos outros setores da economia também, né? Entre eles, por exemplo, o transporte. Quando você falou da semente, por exemplo, teve um momento que a semente se roubava muito no transporte. Hoje nem tanto. E eu estive lá em Rondonópolis há uns 2, 3 meses atrás. Eu perguntei, o que aconteceu aí que a semente de repente perdeu um pouco dessa atratividade ou pelo menos a frequência? Ele, cara, o que aconteceu foi o seguinte. Muitos caras começaram a comprar essas sementes. As sementes não vingou, enfim, não sei como fala, não germinou. E ele não tem por que reclamar. Como é que vai reclamar? E aí casou com a história do seguro. Então, acaba fazendo uma ação que você toma aqui e acaba influenciando muitas vezes aqui. Total. Eu acho que a função nossa como segurador é garantir que os melhores esforços foram aplicados naquele desenvolvimento da lavoura. Isso passa por ter nota fiscal da compra dos insumos. A gente não pode ser conivente com pirataria, com compra de insumo. Por que existe roubo de insumo? Porque tem quem compre. Exato. É isso. Então, assim, se eu começo a punir, se eu não aceito o cara que vem sem nota, esse cara vai cada vez ficar mais esnucado. Então, eu acho que a gente critica roubo de carga, mas tem um monte de gente que compra o roubo. A carga roubada. A carga roubada. Vocês conhecem isso até melhor do que eu. Cara, eu acho que é parte nossa de botar nossos limites e falar, a gente precisa trabalhar com gente idônea, com gente séria, porque trabalhando com gente séria já é difícil pra caramba. Sinistralidade lá em 170%, 200%, 300%. Imagina ainda trazendo picareta pra dentro da carteira. Então a gente não quer, nós não queremos picareta, a gente não faz questão nenhuma de ter na carteira de forma alguma e montamos todo um sistema para detectar não só picareta, mas também, às vezes não é só picareta, às vezes é um produtor bem intencionado, mas ruim de produção. Ele é ruim de técnica. Eu também não quero. Tá. Eu quero um produtor que tenha uma condição
de produção adequada e tal. Voltando só ao aspecto de tecnologia que a gente falou um pouco lá atrás, aqui entra um papel muito importante para os pequenos produtores, pequenos e médios produtores das cooperativas. As cooperativas trazem esse componente de qualidade, de treinamento. Tá? E quando você pega um produtor vinculado a uma cooperativa, você percebe essa qualidade do produtor muito boa. Cara. Você pega, bacana. Olha, o Paraná é um exemplo para isso. Assim, os produtores ali... a agricultura ali desenvolveu muito em função de cooperativas. E o seguro é o lugar que mais se vende seguro no Paraná. Eu acho que não é à toa. Não é só por causa do clima, que o clima tem também exposição e tal. Mas as cooperativas são os grandes parceiros ali das seguradoras, porque a cooperativa, muitas vezes ela está financiando esse produtor rural e ela não quer correr esse risco e ela tem ciência. Ela tem ciência e tal. E aí, quando você tem a cooperativa no meio, esse tipo de problema de roubo, de tal, tende a diminuir. Entendi. Porque ali tem quem da cooperativa está fazendo atendimento, ele fez a venda do produto também. Então você tem toda uma cadeia de verificação, vamos falar assim, que vem dando qualidades melhores de risco para dentro de casa, né? Não que fora de cooperativa não sejam bons produtores, não é isso. Você tem regiões, como Mato Grosso, dificilmente você vai ter alguém de cooperativa. São produtores de outro estirpe, são produtores maiores, não precisa de uma cooperativa. Mas para dar viabilidade de escala, né, regiões como o sul do país, a cooperativa ela se mostra essencial. Em ambas as situações, grandes ou pequenas, o corretor de seguros faz um papel fundamental na educação. Mesmo na cooperativa, muitas vezes você não tem alguém que conheça seguro. O corretor é o cara que vai até lá e vai fazer esse treinamento, essa educação e tal. Então, assim, lá no sul a gente está bem de corretores. Legal. Centro-Oeste estamos desenvolvendo, lá para cima estamos desenvolvendo e é o parceiro nosso comercial, né? Eu fiz esse comentário aqui das cotações, até só fazer um disclaimer, né? A gente, de maneira alguma, quer tomar o lugar do corretor. Eu não tenho interesse em avançar o braço comercial. O corretor é o nosso braço comercial e é do setor de seguros como um todo. Uhum. Mas eu só acho que as informações elas precisam fluir melhor dentro do setor de seguros. Vocês dão um treinamento para corretor? Alguma coisa? Desculpa, tô atropelando, né? Foi mal. Não, mas é necessariamente. Você acha que não é o papel da seguradora também, das seguradoras, chamar o corretor e passar esse conhecimento para eles disseminarem isso para os clientes? Sim, sem dúvida. Era isso que você ia falar, né? Não, é papel, a gente faz treinamento, faz tanto treinamento de vendas quanto treinamento técnico também para regular o sinistro. A gente nem falou nada de sinistro aqui, sinistro acho que a parte mais importante de tudo que a gente está falando é o sinistro. Não adianta nada vender tudo e chegar no sinistro e não pagar, né? O sinistro é a parte mais sensível e aí é que a gente faz um treinamento, não tanto para corretor, mas mais para os peritos, mas o corretor muitas vezes pode ser convidado para também entender como está acontecendo, para ele poder instruir o cliente a como proceder, mas o perito de campo para você fazer o treinamento, isso é muito importante. Fazemos sim toda essa Indica parte. um cara de sinistro pra gente chamar aí pra ver a regulação de água, porque ó, a gente já trouxe o segurado, o Jairão, corretor, PV, segurador. Agora a seguradora com o Gabriel. Vamos trazer um cara de sinistro. Vou te indicar a melhor de sinistro do Brasil, que é a Marina Saraiva. Boa. Trabalha lá com a gente também. E o sinistro é um mundo à parte, cara. O sinistro de agro, assim... Não tem muita... Tem. Eu não queria falar isso porque eu não tô julgando nada, mas... Fraude, tem. Não, tem. Tem sim. A gente até... Como que você vai saber se o cara não pegou um lança-chamas e queimou tudo aquilo lá? Normalmente a fraude não é tanto nesse sentido. Não, exemplo. O que a gente vê de tentativas de fraude, né? Você tem muitas vezes lá no campo uma tentativa de corromper o perito. Né? O produtor, ajuda aqui, não sei o que, tal, não sei o que, isso pode acontecer bastante e tal. Tentativas, às vezes a contratação de uma área que não tinha potencial nenhuma para produção e aquilo... Então, assim, boa parte dessa fraude hoje a gente evita na entrada. Eu não quero o risco que não tenha potencial de produção e a gente faz isso com tecnologia, a gente não pega os riscos ruins. Então, na entrada eu já separo muita coisa, muita tranqueira já fica barrado na nossa cotação. Mas uma vez que entra, tem muita área boa e aí tem a tentativa de fraude e você tem que se cercar de tudo quanto é tecnologia disponível para... E temos, assim, a gente tem muita coisa... A gente não fala muito, porque, né, obviamente, são formas da gente pegar as validações, mas você tem formas de cruzar dados e sempre que tem situações estranhas, você consegue... não sempre, mas você consegue muitas vezes gerar material para você contestar aquele resultado que está muito suspeito. Mas assim, você tem muito treinamento com perito, com produtor. De novo, o produtor rural, em sua grande maioria, é honesto. Você tem aí uma meia dúzia
que pode manchar a imagem e a gente tem que ficar em cima. Tem um estudo aí da CNCE que acabou de lançar sobre fraudes e os números são assustadores, o potencial de fraude que eles acham que pode ser. Eu bati o olho por cima, eu até não quero falar, falou uma coisa de 15%, mas é um número que eu preciso checar esse estudo ainda a fundo. De qualquer forma, que seja 5%. Inadmissível, né? Imaginar que nesse ano pagamos 10 bilhões, quase 9 bilhões de indenização, mas já 5% disso, 10% disso, é muita coisa. Então, a fraude no seguro agrícola é algo extremamente sério, sensível, que a gente tem que ficar em cima. E cabe... Assim, a gente tem muitos aliados, né? Então, o próprio governo brasileiro é um aliado. A gente tem banco de dados de informação. Outro ponto aqui, tem muito orgulho do nosso setor. A gente tem informações disponíveis... disponibilizados pelo governo sobre o programa de subvenção rural, que eu nunca vi em país no mundo da mesma granularidade. Nível da apólice do produtor rural, a gente consegue toda a informação, todo o histórico. Se alguém contratou um seguro agrícola desde o início do programa, em 2006, eu consigo saber quanto essa pessoa pagou pelo seguro, quanto foi de cobertura, quanto ela recebeu de indenização. E ali você começa a pegar muita coisa estranha. Se eu tivesse por transporte. Nossa, se tivesse transporte, a gente tem uma estatística tão grande. Você traz muita transparência. Você consegue pegar... Eu acho que esse é o ponto. A estatística, legal, mas a transparência, porque o tanto que a gente é enganado... O que a gente precisa é diminuir a assimetria de informação. Diminuir isso. E eu falo assim, em termos de agricultura, de dados aqui que a gente tem muito recurso para diminuir essa assimetria. Hoje, que da hora. Quem não quer só que não vai usar isso tudo, né? Se você tiver um bom... E a galera usa? Tenho minhas dúvidas. Tá. Tenho minhas dúvidas, tá? Pelos números ali, eu acho que ainda tem muita gente moscando ainda, muita gente trabalhando só com Excel. Ô, Gabriel, e tem estados promissores, assim, com o avanço da tecnologia, de estudo de solo, que você falou, que podem ser uns grandes celeiros? Porque, assim, eu queria ligar um pouco o transporte, né? Porque, assim, no nosso ramo de transporte, a agro é um pouco de vilão na sinistralidade. Patinho né? feio aí. Porque, assim, o movimento é muito grande, vai e vem de veículos, caminhões. Toda a tecnologia que você falou que existe na plantação não existe no caminhão. Exato, entendeu? E aí eu tava pensando assim, putz, mas se tivesse grandes plantações perto das áreas de escoamento, assim, tipo Porto, que evitaria viagens longas, sabe? Ou, na verdade, levar portos mais próximos. Portos mais próximos ou assim... Acho que Santos não dá pra plantar tanto. Sei lá. Será que na Serra do Mar que tem a proteção ambiental? Nossa, que doideira, cara. Não, mas ó, a sua colocação, acho que o Rafael colocou bem, interviu muito bem aqui. Interviu, não sei. Entrou no meio. Boa, melhor. Atravessou ali. Bem, boa. Ele falou ter portos, ter como escoar essa produção. O segredo é escoar a produção. Assim, qual que é a minha visão? Eu também não sou especialista em transporte, mas qual que é a minha visão do problema aí do transporte no agro? Você está transportando uma carga, uma commodity que tem pouco valor agregado, um frete baixo. E aí você não consegue investir num caminhão com muita tecnologia porque o valor é muito baixo. Ninguém vai querer roubar. Você tem problema de acidente mesmo. É porque a agricultura, o grão não tem que ser transportado de caminhão. Tem que ser transportado por trem. Tem que ser transportado por navio. Então, obviamente, o transporte de caminhão tem que ser um transporte curto até ele chegar e conseguir escoar isso. Né? Você tem o cara pegando caminhão no Mato Grosso, descendo para Porto Santos, não faz sentido um negócio desse. Né? Então, acho que passa primeiro por isso, a logística. Tudo que a gente falou bem do agro, não sei o que, a hora que a gente pega na logística pro agro, a gente é o patinho feio, né? Perdemos muito feio em termos de comparação com os nossos concorrentes. E eu acho que passa por isso. A gente tem uma melhor malha de desenvolvimento logístico. Não dá para mover a produção. A produção de grãos é uma produção que necessita larga escala. Para você ter baixo custo e competitividade internacional, você não pode plantar em áreas pequenas, tem que ser áreas grandes. E só vai ter áreas grandes, e é um custo viável, nas regiões mais do interior, né? Mato Grosso, Matopiba, o Goiás, tudo mais, Tocantins. Você não vai conseguir plantar em São Paulo uma área tão extensa de soja competindo com cana-de-açúcar, competindo com outras culturas de valor muito maior, né? Então tem essa dificuldade. Você acha que hoje essa ausência de um plano logístico melhor, né? De infraestrutura logística melhor, atrapalha um pouco o desenvolvimento do agro? Um pouco não, né? Que seja generoso. Muito, atrapalha muito a logística, porque como que isso atrapalha? O custo para o produtor. O produtor, então, que produziu lá em Balsas, o custo da soja dele vai diminuir, o custo vai aumentar em alguns reais por saca, porque o transporte ficou mais caro. Se ele conseguir colocar essa soja lá na China,
concorrendo com o cara nos Estados Unidos, muito dessa eficiência toda que a gente foi construindo aqui na cadeia vai se perder, não a ponto de inviabilizar, mas hoje diminui a margem dele, porque ficou com problema de logística. Isso acho que é o pior problema hoje de produção agrícola, é a logística. Aquela hora eu tava falando, né? Você tem muitos setores, inclusive o transporte, que depende do agro. Existem seguros para esses outros players? Vamos supor, se dá uma quebra de safra no agro, o cara que investiu em 100 caminhões não vai usar e etc e tal, que possa proteger essa galera que depende do agro, Gabriel? Quando a gente desenvolveu o seguro climático, né, lá no começo, a gente chegou a fazer algumas cotações para players de logística nesse sentido. Pô, eu tenho rodovia, eu tenho ferrovia aqui, eu vou escoar e dependo muito da produção de grãos e quando tem uma quebra de safra, o meu volume cai. Você, em teoria, você consegue fazer. Você precisa só amarrar, mostrar que a empresa de fato tem uma exposição àquele grão, àquela região, e se dá uma quebra de safra, aquilo tem um impacto no caixa dela. Ela consegue mostrar isso, acho que você consegue estruturar um negócio. Aí acho que a grande dificuldade é você conseguir modelar esse negócio. Tá bom, mas qual região que é? Porque não é tão simples quanto a originação de grãos. Se você é uma trading, está originando grão de uma região e quebrar, você sabe que você vai ter um problema. Se você é uma logística, você fala que se aqui nessa região quebrar, mas pode ter a outra produzir e vir, então você tem uma dificuldade um pouco maior para fazer essa modelagem. Como que você vai definir os parâmetros desse seguro climático, paramétrico que seja, para disparar e pagar a indenização? Mas é possível. Você fazendo essa comprovação de que você tem exposição, que não é um derivativo, e que você tem os interesses nas regiões ali sendo afetados pelo clima, você poderia, sim, estruturar Hoje alguém vende isso, não? Eu já vi algumas tentativas, eu não vi ninguém colocando em pé. Tá. Eu vi algumas tentativas de cotação, alguma coisa assim. É porque eu acho que para vender teria que ter uma busca grande, né? Ter players querendo comprar, né? Não sei como é que tá. E a precificação também é difícil, né? Será que é um produto caro? Hoje, tipo, meio que... Ele é um produto puramente atuarial, tá? Então, assim, ele vai ser em função... Por isso que é a importância da modelagem correta. Ele vai refletir o risco, a severidade e a frequência histórica. Se é uma coisa que você está aqui tentando se proteger contra um evento que acontece ano sim, ano não, vai sair caríssimo. Se é um evento que acontece uma vez a cada 10 anos, 15 anos, e quando acontece aquilo te causa um problema muito grande, o seguro fica bem eficiente. E é aí que o seguro começa a funcionar bem, né? O seguro funciona bem com eventos de baixa frequência e com grande severidade. Eventos de alta frequência, a gente tem a experiência de ter que meter uma franquia ali, tem que tirar, porque não é o objetivo do seguro ficar trocando dinheiro, né? Vai depender de como que você está modelando aí esse... O algodão no plantio é um risco alto para você? Eu não faço algodão. Fogo? Acho que incompetência mesmo, técnica, tá? A gente não conhece a cultura de algodão de uma maneira confortável suficientemente para fazer o seguro. O algodão, ele é uma cultura altamente exigente em fertilidade, em defensivos, e pode estar tudo certo. Chega na colheita, choveu, o cara se ferra. Entendi. Olhou o algodão, muito sensível. O algodão é muito sensível. O custo de produção é altíssimo. E depois que colhe, vai pra algodoeira. A algodoeira também é outro problema, né? Você não consegue fazer seguro de algodoeira. Aí não é a gente, mas é do próprio. Então, o produtor de algodão... Puta, esse deve sofrer, hein? Esse é um produtor, esse é um herói, porque ele saiu de São Paulo, americano, que era a região no passado histórico de algodão, porque o bicudo acabou com isso, foi uma praga que acabou ali com o algodão e tal. Ele hoje tá na Bahia. Bahia? Mas tem muito em Rondonópolis também, não tem? Tem também. Mas os produtores mais tecnificados são os produtores de algodão. Entendi. E tem gente que fala que a melhor forma de quebrar é produzindo algodão. Então, cara, eu no seguro agrícola, eu nunca fiz apólice de algodão. Vocês não fazem? Se alguém quiser cotar... Hoje não faço. No mercado você também... No mercado acho que tem algumas pessoas que fazem, mas eu hoje não faço. E o ponto é a insegurança técnica, assim. Não é que a cultura não viabilize, não. Acho que é uma falha mais minha do que o problema da cultura, tá? Mas é um tipo de risco que hoje a gente ainda não se aventurou. O que é um produto bom, assim? Um risco bom pra caramba, que você... Puta... A plantação, assim... O risco bom é aquele risco com alto potencial de produção e que sofre em função do clima. Então você vê que o cliente tem uma percepção por conta do clima, você vê que ele produz, nos anos que são bons, ele é muito bom, ele está acima da meta. E no ano que vai mal, ele sofre com aquilo. Então ele está sensível a um seguro, porque aqui tem regiões no Brasil que são muito estáveis em termos de clima. O próprio Mato Grosso é assim com a soja. O milho safrinha, a mesma área, ele tem muito medo do clima, porque dá muito problema. Mas na soja é muito estável. Ele não tem problema. Assim, tem várias regiões que o cara não contrata seguro de jeito nenhum. Você pode ir com o seguro melhor do mundo, você não vai vender um seguro para ele. Você não vai conseguir... O cara não tem
praticamente prejuízo. Ele não tem medo. Ele não tem. Ele tem. Prejuízo ele pode ter sim, mas não por causa do clima. Ele tem por causa de preço, por causa de outros fatores. Tá. Então, assim, um risco bom pra gente é o risco, uma região onde exista de fato a percepção de risco, a gente consiga colocar o produto e a gente perceba que a variação de produção é em função do clima de fato, não é um problema de gestão embutido. Entendi. Gabriel, até pra gente ir encaminhando pro encerramento, que a gente já dobrou o que a gente tinha combinado aqui. No transporte é muito comum, assim, o transporte você paga por viagem, né? Uhum. E aí quando... Averbação. Isso, é isso aí. Quando ele vai fazer a averbação, ele coloca lá, valor da carga X, valor pra efeito de seguro 2, 3, 4X. Porque a carga foi plantada, o discurso, né? Eu não sei se é bem isso, é isso que eu queria que você me explicasse se assim funciona mesmo. A carga foi, enfim, a cultura ali foi plantada X anos atrás, ou alguns meses atrás. Entre o plantio e o transporte, de fato, teve a variação do preço. Okay. E se rouba, para repor aquela mercadoria, tá muito mais caro do que quando ele vendeu, por exemplo. E aí a venda ele vendeu por 10, se roubar para ele recomprar aquilo lá vale 15, 20. É normal? Pô, legal, não sabia que vocês lidavam com isso. É pra super caramba. normal. É valor para efeito de seguro. Ele fala, tem um valor lá, mas o efeito de seguro é maior. É super normal pelo seguinte, na verdade é como se ele estivesse colocando o valor de mercado, né? Isso. Agricultura, a gente falou de financiamento lá no começo. Uma das formas de financiamento do produtor rural é uma metodologia meio jabuticaba, assim, né? Só tem no Brasil aqui, chama barter. É uma troca, né? É muito famoso aqui e tal. O barter, ele funciona da seguinte maneira. O produtor rural, ele não tem o dinheiro para fazer o plantio, ele vai numa revenda ou alguma contraparte, e essa contraparte dá os insumos para ele, e aí eles combinam dele entregar como pagamento, não o dinheiro daquele. Ele pega o dinheiro e transforma aquilo em saca. Fala, então fulano, você tá me devendo 1.000 sacos de soja. Então você tem que me entregar 1.000 sacos de soja, tá bom? Tá bom, combinado. Na hora da colheita, se ele não tem essas 1.000 sacos de soja, se tem um problema climático, ele tem 2 problemas, na verdade. Porque ele vai ter que... Ainda que ele tenha o seguro agrícola, ele recebe a indenização, o 1.000 sacos de soja, a soja foi feita com o seguro no preço do plantio, mas se na hora da colheita o preço disparou, porque teve uma quebra de safra, tal, com esse dinheiro que ele recebe de seguro, ele não compra as 1.000 sacos de soja. E por que esse é um problema? Porque a indústria já está contando com aquela soja, porque já vai embarcar, ou vai embarcar em algum navio, ou vai esmagar para fazer óleo. Então já está comprometida e ele precisa. E aí o produtor que não consegue cumprir com aquele contrato na quantidade física, ele toma uma multa, que é chamada de washout. Então é um grande problema isso também para o produtor agrícola. Então, estão colocando para você, não estão te enrolando não. Isso é verdade, é um fato. Bom. Eu desenvolvi um produto, você perguntou de produto contra preço, e aí eu desenvolvi um produto um tempo atrás, estava em outra seguradora, chamava Receita Barter, que a ideia era, na hora da colheita, eu vou avaliar o quanto que esse produtor produziu. Se ele produziu acima do esperado, tá beleza, vamos lá, não tem indenização nenhuma. Ele produziu abaixo do esperado, ele era produzir 50 sacas, ele produziu 30, opa, tem uma indenização aqui. O gatilho é 40, vou ter que pagar 10 sacos. Mas eu vou pagar a que preço? Aí eu fazia uma correção no preço que estava no mercado em relação ao preço da apólice. Caramba. Porque se subiu, eu pagaria para ele poder repor e comprar e não tomar esse washout. Esse produto ainda não ganhou popularidade no mercado, ele ainda está engatinhando, acho que nem foi emitida nenhuma apólice. Depois eu saí dessa seguradora, a gente vai... eu ainda vou retomar esse assunto e tal, mas é um caminho que a gente está preocupado sim com o produtor rural, aquele que assume um compromisso não em moeda corrente, e sim em produto. Sim. E aí, na falta desse produto, ele tem que comprar, aquele correr a mercado. Isso é um grande problema para vários players, não só o produtor, mas indústria que se compromete, e aí na hora de pagar não tem o produto, tem que só o dinheiro, e o dinheiro não compra mais o mesmo produto e tal. Em qual índice que se vê quanto que tá valendo? Faz a comparativa do antes e depois, né? Quando, assim, para fins de seguro, você pode definir uma praça. Você tem hoje muitas praças fazendo cotação e tal, mas a minha de referência não é bairrismo não, mas é o CPEA, que é lá da Exalc, que é o Centro de Economia Aplicada, de Pesquisa e Economia Aplicada, que é a referência para fazer o preço futuro da soja também na BMF e tudo mais. Então, acho que é o melhor centro para você pegar o preço e ter uma noção de custo aí. Você tem, obviamente, lugares nas regiões do Brasil aí, você pega o preço, varia muito em função do frete. Então, se uma soja no Mato Grosso, uma soja na Bahia, uma soja em Santos,
a diferença de preço desses 3 lugares vai ser a diferença do frete. E o frete é algo extremamente variável. Você não tem como... Ele depende muito da demanda e tal. Então, pode ter aí algum risco de base atrelado a você escolher o CPE, uma fonte de preço. Mas, de uma via de regra, não é para ser o problema tão grande nessas situações. Se você tiver em contratos maiores, pode ser sim um grande problema. Show de bola. Ô Gabriel, mas só pra finalizar também, pô... Já é o segundo pra finalizar, né? Gabriel? Não, e na tua visão, o que você espera pra esse ano aqui, 23, na área de seguros de agro? Como que tá a tua... Tá empolgado? Rodrigo, 2021 foi esse ano catastrófico, né? A gente perdeu a safrinha de milho, depois veio a safra de soja também que perdeu. Foi assim... Só para vocês terem uma noção do que a gente passou antes de 2021, se você me perguntasse o que pode dar tão ruim numa cultura de sinistralidade, eu ia falar 180%, 200% de sinistralidade é ruim. Seria muito ruim. Aí veio o milho e deu 320 de sinistralidade. Eu falei, meu Deus do céu. Caraca. E aí veio a soja na sequência. A soja depois... Não é possível, 2 vezes, né? A soja deu 400. No mesmo ano, 2 culturas totalmente separadas foram uma coisa muito ruim. 2022 foi um ano de muito ajuste. Então, a gente precisou ir nos mercados de resseguros e tentar para renovar a capacidade, mas o mercado enxugou, teve muita, a gente chamou de flight quality, né? As resseguradoras saindo das seguradoras menos capacitadas, indo para as mais capacitadas. Graças a Deus, a gente conseguiu se colocar como uma opção com muita tecnologia e a gente conseguiu manter o nosso nível de produção como a gente esperava e tudo mais. Para 23... Eu espero ainda uma situação difícil de capacidade no mercado de resseguro. O mercado ainda está sofrendo com esses ajustes e tudo mais. No aspecto político, um ambiente muito assim, de mudança, né? Incerto. Toda vez que você tem uma mudança de governo, A ou B, você tem uma incerteza ainda, está se formando o ministério, então você ainda não sabe como que vai ser, as sinalizações, o programa de subvenção, que é muito sensível para a gente. Sim. É algo que a gente está um pouco apreensivo para saber como é que vai ser mantido e tudo mais. Mas, de uma maneira geral... estou otimista, porque a gente está vindo agora para uma safra de soja que aparenta ser uma safra muito boa, exceção aí o Rio Grande do Sul, que pode ter esse problema, mas parece ser muito boa. O plantio da soja foi feito num bom momento, então isso quer dizer que o milho safrinha vai entrar num bom momento também na maior parte das regiões. Algumas vão ter algum problema de atraso, pode ser que tenha, mas se confirmar aí o que a gente está esperando, um plantio na época adequada, vem uma safrinha boa também. Poxa, você vai ter... O safrinha do ano passado foi bom, 2022 foi bom. Se a soja vier boa agora, vem o milho safrinha. Você tem 3 safras seguidas aqui, dando uma certa estabilizada no fluxo de caixa do produtor. Isso me dá um otimismo aí em relação ao segmento. E espero isso. Espero previsibilidade e a gente poder trabalhar fazendo o que a gente sabe melhor, que é precificar e transferir risco. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Bola, parabéns pela sua animação de falar do produto. Né? Não, à toa foi 2 horas aqui em 2 minutos. É verdade. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom esse bate-papo. De novo, me sinto como um embaixador do setor, do meu país. Eu acho que a gente precisa trazer um pouco dessa informação para as pessoas que não conhecem tanto o agro. Que todo mundo que for mergulhar nas informações, buscar dado, busca o site da Embrapa, busca o site do Ministério da Agricultura, vai se orgulhar de muita coisa que a gente está fazendo, que a agricultura está fazendo, né? A gente, de fato, tem motivo para ter esse orgulho aí. Show de bola. Isso aí. Galera, puta bate-papo, vocês vão assistir aí esse vídeo aqui, sensacional, o Gabriel manja muito, conhece muito, foi prazer em revê-lo depois de muito tempo, saudade mesmo. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like. A gente tem que compartilhar esse vídeo pra caramba, hein? Fazer vários códigos, jogar, porque tem temas muito importantes que, cara, que as pessoas têm que saber bastante, cara. Show de bola. Então é isso aí, galera. Curtam lá, compartilhem com os amiguinhos. O que mais? Os recados? Quer falar do... E, galera, só lembrando, pessoal, Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Tudo que falamos aqui não tem nada a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já eventualmente trabalhamos. Era isso aí, galera. Japa? É isso aí. Muito obrigado novamente. Gabriel, sensacional. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, Gabriel. Falou.